Direto da redação. Vamos chegar à cidade de Campos dos Goytacazes, onde está estabelecida uma crise política em decorrência da não aprovação do orçamento para o exercício financeiro de 2024. O prefeito da cidade, Vladimir Garotinho, ameaça paralisar os serviços por falta de dinheiro, ou não é por falta de dinheiro, mas, segundo ele, porque ele estaria impedido legalmente de executar esse orçamento em função da não aprovação da LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Nós vamos aqui entender o que é LOA, o que são esses procedimentos, primeiramente, conversando com o especialista Agenor Burla. E já está comigo aqui virtualmente no estúdio, deixa eu fazer a apresentação aqui. O Agenor, ele é contador de carreira da Justiça Federal, já tendo ocupado diversos cargos técnicos no Rio, Niterói, na cidade de Campos, São João da Barra e Brasília. Deixa eu cumprimentar aqui dando bom dia. Bom dia, Agenor Burla. Prazer falar com você. Bom dia, Roberto. Tudo bem? Obrigado aí pelo convite e bom dia para os ouvintes do programa. Muito obrigado, Agenor. Eu que agradeço aqui a sua disponibilidade. Agenor, deixa eu tentar aqui, só para a gente tentar primeiro aqui entender esse impasse, antes da gente entrar aqui propriamente na pauta. Gostaria que você explicasse o que é esse procedimento, porque são dois procedimentos. Você tem um procedimento que antecede a uma LOA, que é a lei, na verdade, que foi aprovada já em Campos, e você tem propriamente a LOA, que são procedimentos necessários para a execução de um orçamento. Então, como técnico, como professor universitário, e a quem também eu reputo aqui como um dos maiores especialistas em planejamento orçamentário, gostaria assim que didaticamente, de forma resumida, você explicasse aos nossos telespectadores e ouvintes o que é uma LOA e que é o procedimento que antecede a uma LOA. Roberto, muito obrigado pelos elogios aí, eu nem sei se mereço tantos elogios. Nós temos na Constituição Federal um conjunto de instrumentos, né, estabelecidos para que os municípios, o governo do estado, o governo federal possa atender às necessidades da coletividade, do cidadão, segundo a competência de cada ente da administração. O governo federal tem um conjunto de atribuições, o governo estadual outros e o município outros. E assim, o governo municipal, por exemplo, ele apresenta seu PPA, Plano Plurianual, onde ele estabelece metas e diretrizes com uma perspectiva de 4 anos, né? Executa o orçamento. Agenor, só para esclarecer aqui, então o PPA, ele vai apontar ali, olha, nos próximos 4 anos, o meu planejamento é esse, eu vou gastar com isso, vou fazer isso, Exatamente. O orçamento da prefeitura nesses 4 anos, é isso? Exatamente. Aí, com base nesse PPA, o município elabora, né? Os projetos de lei são sempre do executivo, né? No caso do município, do gabinete prefeito, né? E aí o prefeito encaminha para o legislativo, a Câmara Municipal, as LDOs, que devem ter sintonia com os planos plurianual. A LDO tem uma perspectiva. A LDO é um segundo momento. Primeiro momento, plano plurianual, vou fazer isso. Aí depois a LDO, dentro daquele plano plurianual, com aquilo que eu planejei lá, eu vou executar isso daqui. É isso, é um segundo momento. De orientações, né? Estabelece metas e prioridades numa perspectiva de 1 ano e orienta a elaboração do orçamento anual. Depois que essa LDO é aprovada, a proposição da Lei Orçamentária Anual, né, que indica, né, quais serão as receitas, né? O município tem um conjunto de receitas, IPTU, né, taxa de limpeza pública, né, e aí ISS, e aí o município encaminha o orçamento contendo as receitas e as despesas, essas despesas para atenderem essas competências estabelecidas no artigo 30 da Constituição Federal, e aí o executivo, o Poder Executivo vai administrando a cidade a partir das orientações presentes na LDO e na Lei Orçamentária Anual, que a gente chama normalmente de LOA. Então, perfeito. Então, novamente aqui, assim, dando uma didática para as pessoas. O município apresenta lá, vamos aqui recordar, o plano plurianual, ele fala, a minha meta em 4 anos é essa. Depois vem a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, olha aqui, ó, eu vou fazer aqui no ano, aqui o meu orçamento vai ser esse, eu espero arrecadar isso aqui, não é isso aí?
E depois, então, vem a LOA. Ele vai falar, olha aqui, ó, o meu orçamento vai ser esse aqui, eu vou gastar aqui, vou gastar tanto em obra, vou gastar tanto em saúde, vou gastar tanto aqui, e vai ser assim, vou remanejar tanto para lá, vou fazer aqui. Ele está explicando à Câmara de Vereadores o que ele vai fazer. Isso tudo a Câmara tem que aprovar, tem que ter audiência pública na Câmara, não é isso? Na verdade, a Câmara vai apreciar a proposta, vai fazer suas emendas, né? É uma norma, né? É uma lei. E aí a Câmara faz suas alterações, e depois dessas alterações ela encaminha o prefeito para homologação, né? Perfeitamente. Promulgação, desculpa. Agora, o Agenor, se tratando de Campos, nessa questão que está lá, a Prefeitura aprovou a LDO o ano passado e não aprovou ainda a LOA. Esse projeto está na Câmara desde o projeto da LOA, que é o que o prefeito está dizendo, olha, eu vou gastar, eu espero arrecadar tanto. Eu espero arrecadar tanto de IPTU, de royalty, que a expectativa de arrecadação em Campos é 2,6 bilhões, é o que está lá na LOA. Então ele está dizendo o seguinte, eu vou gastar o dinheiro assim. Então quando ele mandou para a Câmara, ele está lá desde agosto e não foi votado. Então essa discussão ela começa agora, mas está lá desde agosto. Então o que ele está dizendo aqui, que o prefeito está dizendo aqui? Ele, nesse impasse, ele diz que ele está impedido de executar o orçamento, de pagar os salários de servidores, de executar os programas que são prioritários ali para o funcionamento do município. E a pergunta que eu gostaria de saber, de você perguntar a você, até que ponto ele não pode executar esse orçamento, até que ponto ele pode suspender esse serviço, se isso é factível, se isso é legal, se isso tem amparo legal. Vou paralisar todos os serviços da Prefeitura porque a Câmara ela não aprovou a LOA. E se a Câmara ela tem responsabilidade nisso? Eu gostaria que você esclarecesse aqui o que é mito e o que é verdade nisso, né? Roberto, só para esclarecer, né? No orçamento constam as despesas no detalhe, né? Para cada função de governo, né? As despesas necessárias para a execução dos programas da saúde, da educação, né? Material escolar, né? Cada uma dessas despesas está indicada no detalhe. É a partir dessas dotações, desses créditos, que o Executivo vai executando o orçamento, vai administrando a cidade, efetuando seus pagamentos, iniciando seus programas. Essa pergunta, se ele está ou não impedido, comporta muitas respostas e perspectivas. Se nós olharmos a letra fria da lei, somos inclinados a responder que sim, o prefeito está nesse momento diante de um obstáculo à execução dos programas e ações por falta de dotação orçamentária. A Constituição e a Lei 4.320, de 64, estabelece que a despesa só pode ser empenhada se houver um crédito orçamentário. E esse crédito, como eu disse, ele é fixado na Lei Orçamentária Anual, a LOA, como nós denominamos aí popularmente. Sob o ponto de vista estritamente legal, a princípio, sem a LOA, o Poder Executivo estaria de mãos amarradas, né, impedido de executar a despesa. Entretanto, como principal agente da administração pública municipal, o prefeito precisa levar em consideração os reflexos imediatos e futuros de uma interrupção de contratos, de pagamentos de salários. Imagina uma cidade com greve de professores por falta de pagamento e, ao mesmo tempo, sem limpeza pública, não foi feito pagamento, seria um caos, né? Para precaver essas situações, é que as LDOs, Leis de Diretrizes Orçamentárias, contém um artigo que autoriza o governo municipal a executar parte dessas despesas através de duodécimos. Neste ano, na Lei 9.357, se não me engano, dei uma lida ontem, o artigo 60 autoriza, né, o governo municipal a fazer. Então, ele não está totalmente impedido. Eu vou dar uma lida no artigo para dar uma ideia, né? Se o artigo 60, Lei 9.347 de 2023, se o projeto de lei orçamentária anual não for sancionado pelo prefeito até 31 de dezembro de 2023, a programação dele constante poderá ser executada por duodécimos até a sua efetiva sanção. Então, esse obstáculo não é absoluto. Então, deixa eu ver aqui se eu entendi aqui, você me corrige. Você está dizendo o seguinte, que, em tese, o prefeito ele tem razão quando ele diz que ele está impedido de executar o orçamento em sua totalidade, em toda a sua abrangência, né, em projetos, mas no que se refere às despesas correntes, salário de servidores, despesas com saúde, essa coisa toda,
o prefeito lá na LDO tem um artigo 60 que autoriza o prefeito a usar os duodécimos, uma parte do orçamento, para não deixar os serviços parar. Seria isso? Exatamente. E de minha parte, eu não acredito na possibilidade, nem conheço nenhum caso de reprovação de contas de um poder executivo, porque pagou salário de servidores, contrato de manutenção da máquina pública, limpeza pública, hospital. Seria falta de sensibilidade dos tribunais de contas reprovar contas de um prefeito que, não possuindo orçamento ou em processo de aprovação, efetuasse esse tipo de pagamento. O Agenor, presta atenção numa coisa que eu gostaria que você olhasse, porque o prefeito Vladimir Garotinho ele deu uma entrevista ontem, né? Ele diz o seguinte, que ele não vai botar CPF dele nessa história, porque ele não é louco, e também o presidente da Câmara, nem o presidente da Câmara poderia executar despesas nesse momento, porque não vai colocar CPF dele. Eu gostaria, tem a entrevista, tem aí ele falando aí, o prefeito, tá aí, ponto. Solta aí a entrevista do prefeito pra gente ouvir, por favor. Repito, estão descumprindo o regimento interno da Câmara de Vereadores. Pode perguntar a qualquer vereador sobre os prazos. Na própria ata da reunião do Ministério Público na semana passada com a doutora Nico e a doutora Maristela, as duas fizeram consignar na ata que todos os prazos já estão superados, que não tem por que não votar a LOA, mas o presidente, um grupo de vereadores, repito, a ditadura da minoria, insiste em não colocar em votação. Infelizmente, vai acontecer o pior. Eu estou alertando há muito tempo. Inclusive, se o próprio presidente da Câmara pagar qualquer despesa, ele também estará incorrendo em crime de improbidade. É importante que as pessoas saibam disso. Nós vamos disponibilizar a partir de amanhã o vídeo, enquanto Fred Machado era presidente da Câmara no governo anterior, ele fala isso da tribuna da presidência, alegando que os vereadores... Agenor, olha só, aí é o prefeito Vladimir Garotinho, para quem está nos ouvindo aí no rádio e por todo o Brasil, o prefeito da cidade de Campos dos Goytacazes, Vladimir Garotinho, dizendo que ele estaria suspendendo o serviço porque ele não vai colocar CPF dele, nem o presidente da Câmara, e que ele já está alertando. Então, há um alarmismo aí, ou em tese ele fala, o que ele fala é totalmente, é 100% verdade, ou em parte é verdade? Roberto, eu não gostaria de polemizar com o prefeito da minha cidade, né? Mas quem o está orientando uma perspectiva desconsiderando o artigo 60 da LDO. Ele não está impedido de forma absoluta. Essa é a minha resposta. Perfeito. Então ele pode ali segurar despesas, essa questão de que não pode gastar nada, não pode gastar um centavo, isso aí tem exagero, tem uma dose de exagero. Então ali ele pode executar um duodécimo do orçamento, tudo entendido. Agora, e por que a Câmara não aprovou ou não aprova essa LDO, Agenor? Você tem algum conhecimento disso? Então, Roberto, eu tenho ouvido aí pela imprensa que não estão acontecendo as audiências públicas, né? E essas audiências públicas são obrigatórias pelo artigo 44 do Estatuto das Cidades. Seria até interessante ler o artigo aqui, que é pequenininho, diz assim, no âmbito municipal, a gestão orçamentária participativa dictada esta lei incluirá a realização de debates, audiências e consultas públicas sobre a proposta do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e do orçamento anual. Mas o prefeito... Só para esclarecer, sendo essa condição obrigatória para aprovação da lei na Câmara Municipal. Teve uma audiência pública na CDL, o prefeito promoveu uma audiência pública lá na CDL, em Campos. Mas aí a questão ela teve a participação simultânea da Câmara e do prefeito? Não, foi na ocasião, por falta da audiência pública lá na Câmara, ele fez na CDL, a informação é essa, né? Pois essa é a questão que esse imbróglio aí em relação que é ilegal? É legal? Não posso afirmar isso. Só o judiciário pode ser se ela é legal ou não. Não, onde tem que ocorrer a audiência pública? Ela deveria ocorrer na Câmara Municipal. Tem que ser só na Câmara? Só na Câmara tem que ocorrer? A lei diz isso? A norma não estabelece isso de forma clara. Não estabelece de forma clara. Então pode
Essa questão ainda é uma questão a ser discutida, porque essa é outra coisa. E deixa eu também o que se tem aí, Agenor, é o impasse. É uma crise política, inevitavelmente, é uma disputa política pelo orçamento de quase 3 bi, de 2,6 bi, que poderá chegar a 3 bi, é um orçamento generoso, prevalecendo esse impasse. Se esse impasse ele persistir por mais tempo e a cidade entrar no estágio de paralisação, porque o prefeito pode gastar 1/10, ele não está gastando todo o orçamento, só a folha de pagamento em Campos hoje é 1 bi, é quase 1 bi anual. Então, assim, deixa eu só tentar entender aqui. A prevalecer isso por muito tempo, essa queda de braço, a cidade, em algum momento, se ela não está sendo ainda afetada, isso vai afetar os serviços. Eu gostaria de saber qual o remédio jurídico que existe para isso, aí já saindo desse campo até a cidade de campo, porque as partes, legislativo e executivo, não se entendem. Qual o remédio jurídico que haveria para isso? Há muitos remédios. Parece que o procurador está entrando com uma ação aí no Tribunal de Justiça, né? E o prefeito decretou aí estado de calamidade, né? Mas se os agentes políticos não conseguirem encontrar harmonia, pode chegar à situação de que a gente possa ter necessidade da intervenção de uma autoridade superior, nesse caso, o governador do estado, através de uma intervenção. Peraí, Agenor, aí você está abrindo um caminho aqui que eu até aqui não vi. Você está dizendo o seguinte, que diante do impasse político, se não se chega a um consenso, e se a cidade e os serviços começam a ser prejudicados, você está dizendo que o governador do estado do Rio de Janeiro, como remédio jurídico, ele teria mecanismo para decretar uma intervenção Não falei isso não. O artigo 35.4 da Constituição Federal estabelece que o Estado pode intervir no município para assegurar a observância de princípios indicados na Constituição Estadual ou para prover a execução de lei, mediante provimento do Tribunal de Justiça. Isso tem que ser autorizado pelo Tribunal de Justiça. Então, mas tudo bem. Então, mas não deixa de ser uma intervenção. Uma intervenção tem mecanismo, seria um remédio jurídico. Nesse critério de intervenção, o município autorizado por meio de uma decisão judicial... Governo do Estado. Governo do Estado, por meio de uma decisão judicial, ele vai solicitar o judiciário no estado do Rio de Janeiro, porque eu acho que é Tribunal de Justiça no Rio, autorizando, Exato. Pode intervir para tentar equacionar esse problema? Sim, pode. Isso pode acontecer. Seria triste para nós, né? Como campista, eu gostaria que isso acontecesse. Mas que o que nos parece é que estamos enfrentando um momento de grande instabilidade política que pode trazer graves riscos para a sociedade campista. Se eles prevalecem, se eles continuam, isso é possível. Agenor, tem duas situações que você colocou aqui, porque eu acho assim que ela é extremamente esclarecedora para todos aqueles que estão nos assistindo, todos que estão nos ouvindo, todos até na região metropolitana do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, que está acompanhando essa situação em Campos. Ainda que essa situação ela não tenha grande relevância para o Estado, o conjunto do Estado, mas uma grande relevância para a população que mora na cidade de Campos, você está trazendo aqui alguns elementos assim esclarecedores. Primeiro, você está explicando aqui quais foram os procedimentos, que é o plano plurianual, que é a lei de diretrizes orçamentárias, a LDO, o que é isso, como é isso, essa questão de execução orçamentária. Você está dizendo o seguinte, que não é totalmente verdade que a prefeitura não pode gastar nada do orçamento para prover os serviços básicos, que pode gastar 1/10, está previsto aí na legislação. E você agora traz o elemento mais novo ainda, que é o seguinte, essa possibilidade, diante de um impasse político, ele persistindo, não tendo uma solução para equacionar os problemas, diante de uma possibilidade de agravamento dessa crise política, que por meio de uma ação junto à justiça, o governo do estado pode buscar remédio jurídico no sentido de intervir para tentar equacionar esse problema. Quer dizer, até aqui ninguém ainda tinha apresentado esse remédio, essa possibilidade, esse remédio jurídico. Você tem algum exemplo de onde isso tem ocorrido? Não, tudo que está acontecendo nesse momento aqui é muito novo, né? Porque a gente... Isso é muito novo. O município sem orçamento. Você já presenciou o município de Campos sem orçamento? Nesses quase 40 anos que a gente tem de
de atividade profissional. Olha, eu só vi algo semelhante no último ano. Tem um município no Brasil vivendo isso, que é Douradinhos, na região sul. No último ano do governo Rafael Diniz na cidade de Campos aconteceu algo semelhante também durante a aprovação do orçamento. Houve uma tempestade entre legislativo e executivo, o orçamento também não foi aprovado e o Rafael Diniz, eu acho, na coisa, eu não me lembro aqui, mas ele executou isso para não deixar os serviços paralisar, ele executou o que a lei permitia ele executar. Isso ocorreu no final... Os duodécimos. Os duodécimos. Isso ocorreu no final do último ano do governo Rafael Diniz, porque ele já tinha perdido maioria na Câmara de Vereadores. E essa relação na Câmara de Vereadores e Prefeitura, ela teve menos conturbada. Teve uma oportunidade de se aprovar isso quando havia uma certa harmonia entre os poderes, já pregoou, né? Eu acho que perdeu-se o time com isso. E a relação, ela se esgarçou, ela se desandou entre legislativo e executivo, né? E com isso agora há essa dificuldade. Então houve esse símbolo. Agora, Agenor, a saída para isso, eu acredito ainda que é a diplomacia, é o entendimento. Não sei se isso vai ocorrer, eu não sei se há clima para isso. Eu não sei até que ponto hoje esses ânimos eles estão acirrados, de que forma isso se resolve. Você, como campista que é, apesar de estar fora, estar ocasionalmente na cidade, você acredita que em algum momento vai se fumar o cachimbo da paz e esse orçamento ele vai sair vai ser aprovado? É isso que eu espero, né, Roberto? É para isso que a gente torce, que os agentes políticos da região possam encontrar uma forma de comunicar, porque a verdadeira calamidade é a falta de comunicação. Encontrem uma solução. É para isso que a gente torce. Exato, e também parar com essas guerras políticas. Guerra política não faz bem a ninguém, né, hoje? Não leva ninguém a lugar nenhum. Essa disputa política, ela é uma disputa tão intensa, ela é uma disputa às vezes tão traumática, né? Imagina, e tem gente... traumático, prevenção. Poxa quando seria traumático, servidores sem salários, né, prestadores de serviços sem receber pela prestação de serviço, hospitais funcionando de forma precária. Nesse momento, muito grave. O profissional mais solicitado aí na cidade de Campos é um bombeiro para apagar incêndio, para apagar fogo. Precisa-se de um bombeiro urgentemente para apagar incêndio. E de bom humor, né, Roberto? Porque é uma situação tensa, né? A gente precisa desse humor para poder quebrar esses ânimos, né? E encontrar uma forma de reabrir a comunicação entre esses agentes políticos, né? Entre a Câmara, entre o Executivo, né? Agenor, além do remédio jurídico, tem que ter o remédio também chamado maturidade, parcimônia, sobriedade e humildade, né? São esses 4 elementos também. Desarmar, né? Exatamente, são os elementos que não pode faltar. Nesse momento, a arrogância, a petulância, a prepotência, a soberba, isso tudo não é remédio para um momento como esse, né? E nós não temos que apagar o incêndio jogando gasolina, jogando lenha, muito pelo contrário. Vamos jogar água na fogueira, né? Vamos tentar acalmar. Na verdade, eu acho que as pessoas mais próximas, tanto do prefeito quanto do presidente da Câmara, devem aconselhá-los a buscar a comunicação, né? Um novo diálogo, né? Porque é incrível, né? Há lugares onde não há recursos, né? Nós estamos obstaculizados não pela falta de recursos, mas pela falta de comunicação. Exato. Imagina. Meu caro Agenor Burla, eu quero agradecer aqui a sua participação no programa Direto da Redação, dos maiores especialistas aqui em planejamento orçamentário, e pela entrevista aqui esclarecedora. Nós estamos chegando aqui ao final do programa do Direto da Redação e espero contar sempre com você aqui outras vezes, sempre que a gente precisar. É sempre muito esclarecedora aqui sua entrevista. Obrigado, Roberto, meu amigo, muito obrigado, viu? E um abraço aí para a audiência aí do Portal News.